Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, eu dou por aberta essa reunião pública às 18h03. Audiência, aliás, reunião pública convocada para a discussão do projeto de lei 27/2019, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão do direito real de uso dos hangares do Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e convidar para compor a mesa dos trabalhos dessa noite o secretário de Governo da Prefeitura, Luiz Fernando Pugliese, convidar também o vereador José Carlos Machado para que componha a mesa dos trabalhos. Convidar o André Elisbão, diretor de comércio, que irá fazer a apresentação do projeto de lei, responder as perguntas, aí, as dúvidas da população aqui presente nesta noite. O convite dessa reunião ela foi feito pelo Departamento de Comunicação desta Casa. Foram fixadas as faixas de divulgação e também publicado no Imprensa Oficial. Essa reunião ela tem o prazo tempo de duração estabelecido de 2 horas. Perguntas serão realizadas pelo microfone na tribuna, tá, da casa. Fica estabelecido o tempo de 2 minutos para a pergunta, 3 minutos para a resposta. As perguntas e matérias que não se referirem ao tema em discussão serão recusadas. A finalidade dessa reunião é esclarecer dúvidas, ouvir reclamações, sugestões e colher subsídios aí para o referido projeto de lei. Neste momento eu passo a palavra, aliás, desculpa, antes de passar a palavra aqui para o diretor de comércio, só gostaria de justificar a ausência do nobre vereador Daniel Martini, que por motivo de doença não pôde comparecer nessa noite, e convido o vereador Michel Carneiro para que componha aqui a mesa dos trabalhos também esta noite. Então, neste momento, eu passo a palavra ao diretor de comércio, André Elisbão, para que faça aí a apresentação do projeto de lei. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou André Elisbão, estou como diretor de comércio na Prefeitura. A gente vai falar um pouquinho do projeto de lei. Acho que o tema é bem específico e a gente pode ser bem objetivo nas colocações, enfim, até para dar dinâmica. A Prefeitura hoje, ela é responsável pelo aeródromo municipal. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhamos diretamente com a organização, a fiscalização, enfim, as atividades de manutenção, com o dia a dia do aeroporto de fato. E a ideia do governo por ser uma atividade muito específica, bem complexa, ela requer uma capacitação e um investimento muito grande por parte da Prefeitura. E isso, em tese, sairia do Caixa 1, fonte 1 da Prefeitura. É um investimento grande. Buscando otimizar isso, pensando um pouco até na ampliação e em tornar o aeroporto operacional de fato, a gente buscou
estudou, lógico, enfim, buscou algumas alternativas e se deparou com a oportunidade de fazer uma licitação do aeroporto, ou como um todo, ou como por partes, por fração. Acho que isso aí a gente, inclusive, não colocou no projeto de lei. Eu acredito que os senhores todos tenham acessado, pelo menos tenham observado no projeto que está disponibilizado no site desta casa. Mas a ideia da prefeitura é fazer a licitação para a iniciativa privada. Por ser uma atividade específica, eu acho que entendemos que a prefeitura não dispõe de corpo técnico e nem de recurso para operacionalizar o aeroporto da forma que a gente entende que ela deva ser, um instrumento de desenvolvimento econômico para a cidade, eventualmente para a região. Afinal, é o aeródromo mais próximo da capital. A gente tem o de Bragança muito bem estruturado, que passou por licitação, e a realidade do nosso aeroporto, assim, ele é precário, né? A pista de terra, nós só temos atividade de aerodesporto. Acho que a ideia também não é perder o aerodesporto, mas eventualmente explorá-lo melhor, de uma forma que ele seja um instrumento de desenvolvimento. A gente tem grandes empresas no município, grandes empresas próximas, que eventualmente possam vir a utilizar o aeródromo, desde que ele esteja operacionalizado, com, enfim, sala de espera de passageiros. Né, para vocês que estão por dentro da realidade do aeroporto, tem bastante coisa para ser feita lá. E acho que a iniciativa privada tem know-how, tem capital, muito mais expertise para fazer isso do que partir isso da prefeitura. Né? Não estamos inventando a roda também. A maior parte dos aeródromos da nossa região aqui estão privatizados. A gente tem alguns exemplos, sei lá, de Americana, que são municipais, mas porque a região tem uma outra característica e eles vieram receber, né, com o decorrer dos anos, eles receberam alguns investimentos e eles não estão no estado que nós estamos. Então, acho que a iniciativa privada e a privatização, fazer a licitação, repito, não agora, mas decidindo ele como um todo, ou fracionado por hangar, por lote, enfim, isso vai ser discutido posteriormente. Essa é a melhor saída que a administração entendeu por bem para o aeroporto. Bom, a nossa minuta do projeto de lei, e é o que está disponível na Câmara, a gente basicamente fez o primeiro passo, mandar para casa a lei autorizativa para que a prefeitura possa iniciar o processo, para que a prefeitura esteja autorizada a iniciar o processo licitatório. Então, se vocês, acredito que todos tenham visto, o projeto de lei está bem simples, tem o básico. A gente não quis detalhar no projeto de lei, exatamente para não torná-lo muito denso, deixar ele bem simples e fazer a função dele, autorizar o poder público a poder fazer a licitação disso. E aí depois, no edital, no chamamento, a gente busca, né, no termo de referência, a gente busca os detalhes, discute aí com a sociedade civil, organizada ou não, mas discute o melhor formato de como fazer. Então, o projeto de lei ele é bem simples, é apenas autorizando a prefeitura, claro, com alguns detalhes. Por exemplo, o valor arrecadado com essa concessão direcionar para o fundo, que fatalmente vai ser específico para o aeroporto, enfim. Algumas coisas que nós não operacionalizamos ainda, mas a gente aproveitou o projeto de lei para fazê-lo. Então, a lei está bem simples. Eu acredito que isso aprovado, depois de discutido, enfim, aprovado é o primeiro passo e a gente está fazendo a cartilhinha beabá. A primeira autorizamos, depois a gente parte para o edital e, eventualmente, para o termo de referência e busca um pouco mais de elementos para fazê-lo e definindo aí, discutindo com a sociedade civil no geral. Vereador Júlio, presidente, eu acredito que a gente pode abrir direto para a pergunta, porque está bem sucinta a lei, né? Está bem simples. Eu acho que, de repente, as dúvidas vão ser mais produtivas do que fazer a leitura propriamente dita do projeto de lei. Ele quer fazer algumas considerações em relação ao projeto de lei, tá bom? Alô, alô. Bom, boa noite a todos. Presidente da reunião, vereador, cumprimentar
cumprimentar o vereador Zé Machado, o vereador Michel Carneiro. Bom, só para dar uma visão histórica do assunto aeroporto, não tão histórica de muito tempo, mas de pelo menos os últimos 6 anos, 7 anos, a Prefeitura tem autorização legislativa para fazer a concessão do aeroporto. A lei está vigente, inclusive, e já tentou, durante pelo menos 3 ocasiões, licitar o aeroporto, a concessão do aeroporto como um todo, como as concessões que a gente conhece e vê por aí acontecendo em cidades grandes ou pequenas, aeroportos grandes ou pequenos, a concessão que a gente chama de porteira fechada, né? O aeroporto como um todo, é o parque aeroportuário inteiro, a operação de pista, controle de acesso de pessoas, cadastramento de aeronave, quem vai operar cada hangar, isso naquela primeira situação, ou na situação anterior, que era o objetivo da administração, e deve ser, né? A gente está indo para esse formato agora, por não ter encontrado viabilidade ou interessados nesse projeto do aeroporto, da concessão do aeroporto inteira. E aí eu vou explicar o que significa interessados, né? Porque em geral a gente conversa com o setor aí que convive com o aeroporto, inclusive a associação APAPA, que é uma associação que está lá, o próprio Aeroclube, outras entidades ou empresas de fora da cidade procuram a Prefeitura, demonstram interesse, mas uma concessão, ela sempre está vinculada a algum tipo de investimento. A concessão pura e simples do ativo, do jeito que ele se encontra lá, não faz sentido para o poder público dar em concessão e sem que exista uma contrapartida, uma contraprestação de estar entregando aquele ativo para a operação de terceiros. Então essa é a lógica histórica aí de estarmos aqui hoje com esse projeto de lei. E o projeto de lei ele é feliz quando ele traz na ementa e no próprio corpo da lei que o Legislativo vai autorizar, né, se aprovado o projeto, vai autorizar o Executivo a fazer a concessão dos hangares e não do aeroporto, porque a concessão do aeroporto nós não conseguimos, nós já tentamos por 3 vezes e nós não conseguimos viabilizar um processo completo de licitação, desde a modelagem econômica, financeira e jurídica até o edital de licitação e a efetiva participação de licitantes interessados no processo de concessão. Por quê? Porque se chega à conclusão que está muito distante a situação atual do aeroporto para uma situação de viabilidade, em que a pista seja pavimentada e mais extensa, ou no limite da extensão possível, em que a pista, em que os hangares estejam em condições de ser ocupados, em que o fechamento do perímetro do aeroporto... Ô prefeito, boa noite. Militão. Em que o perímetro do aeroporto esteja sob controle. Então, assim, esse é o histórico para a gente chegar aqui. Então, de novo, na linha do que o André Elesbão colocou, esse é o objetivo, é fazer a concessão de hangares, sejam eles ainda para ser a construir em alguma área que está lá delimitada como área para ser equipada com hangar, sejam eles construídos, aptos para ser ocupados, sejam eles quase totalmente construídos, vamos chamar assim, porque existem algumas ruínas lá, existem hangares danificados que precisam ser reparados para ser ocupados. Obviamente que cada tipo de lote desse, um lote que está lá, um pedaço de terra para ser edificado um hangar, ele tem um formato na concessão, né, um tipo de contrapartida diferente do hangar que está pronto para ser ocupado e precisa de pouca manutenção para viabilizar a ocupação. Então essa
Essa é a intenção da legislação, é autorizar o Executivo a licitar a concessão dos hangares do aeroporto e não do parque aeroportuário como um todo, porque do parque ou do sítio aeroportuário, como alguns chamam aí, não sei a nomenclatura correta, o Executivo já tem autorização para isso, mas para o processo ficar claro e debatido com a sociedade, nós entendemos importante envolver a Câmara nesse processo para ter conhecimento e alcance do objetivo, que é fazer a licitação das concessões dos hangares e não mais do aeroporto como um todo, pela inviabilidade que nós encontramos nos últimos anos de não ter conseguido licitar nesse formato. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Fernando. Agradecer também ao André pela explanação. E antes de passar a palavra para a população aqui presente, abrir a palavra para a população, gostaria de agradecer a presença do prefeito Saulo e chamá-lo para compor aqui a mesa. Agradecer também a presença do vereador Demis Militão e chamá-lo para que componha a mesa dos trabalhos. Pessoal, neste momento eu abro então a palavra para quem estiver interessado em fazer perguntas, questionamento com relação ao projeto de lei. Como eu já havia falado, aquele que estiver interessado em fazer perguntas, se dirige até a tribuna aqui da Câmara. Por favor. Eu só peço para que antes se identifique, tá? Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, senhor prefeito Saulo. Prazer em revê-lo. Luiz, já cumprimentei você. Chamo você porque você pode ser até meu filho. Tá bom? Boa noite a todos novamente. Meu nome é Islon Toledo, sou advogado, sou piloto, sou instrutor de voo e sou o atual presidente do Aeroclube de Atibaia. O Aeroclube de Atibaia, rapidamente, só para dar um parecer para vocês, é uma entidade que existe há 40 anos. E nossa principal formação é a instrução e a colocação de novos pilotos. Inclusive, muitos de vocês já voaram com nossos pilotos no comando das aeronaves de jato. Uma instituição sem fins lucrativos. Nós permanecemos no nosso aeroporto desde 1978, quando era a Escola Mackenzie. Vamos pular um pouquinho o tempo, senão os 2 minutos que me concedem não será o suficiente. Hoje, eu tenho o prazer de presidir essa entidade, mesmo fechada. Não tem problema, eu estou aqui hoje trazendo uma bandeira branca para qualquer desafeto que houve em administrações passadas. Eu peço desculpas se houve algum excesso, se houve alguma falta de alento. O Saulo sabe, na campanha dele, eu participei junto com ele, eu estava junto com o Marinui, me convalescendo de um câncer, então não pude estar tão presente, fiquei 5 anos sem poder estar à direção do Aeroclube. Mas, por outro lado, o Aeroclube hoje consta com um corpo docente de profissionais altamente capacitados. Nós temos desde engenheiros aeronáuticos, nós temos militares, coronéis aviadores, o nosso corpo diretor, tudo isso em ata. E hoje eu conto hoje com o apoio do deputado federal, Coronel Tadeu. Coronel Tadeu que conversou com o Saulo, a questão dos 2 meses atrás, né, Saulo?
Entendeu? E o Coronel Tadeu não é um simples deputado federal, ele é coronel da Polícia Militar de São Paulo, piloto do Águia. E é um camarada que nos defende. É um camarada que luta pelos direitos dos aeroclubes, luta por direito dos aviadores, dos pilotos, de todas as escolas, das oficinas dos Noboros, por exemplo. Ele conseguiu reabilitar várias oficinas em Goiânia, estavam sem homologação. Então, a minha proposta vindo aqui para vocês e acenando com esse horizonte que eu tenho, mas eu estou travado. Eu peço a vocês, que se tiver uma oportunidade, que nós possamos compor uma parceria com quem quer que seja, não existe afeto ou desafeto, na aviação todo mundo tem que voar para a proa, ninguém voa de cauda. Eu estou aqui suposto e propenso a ouvir qualquer consideração, mesmo depois dessa audiência, para a gente compor uma comissão que possa tirar esse fardo das suas costas, senhor Júlio, e da municipalidade também. O Saulo me conhece, eu conheço, perdão, Saulo, vou te chamar de você, porque eu sou bem mais velho do que você. Te conheço desde a época do seu pai, você era pequenininho. Era chato pra caramba, hoje você é um cara bacana. Mas, gente, agora brincadeiras à parte. O Aeroclube, pela permanência e pelo corpo que ele tem hoje, eu tenho condições de propor para vocês uma situação diferenciada de tudo aquilo que vocês estiveram em mãos. Inclusive, eu não posso nem falar, isso seria leviandade da minha parte, mas em 2010, o Saulo, 2010 você estava na Câmara, né, Saulo? Você lembra daquela verba federal que veio para nós? E nós tivemos, nas enchentes, nós tivemos que fazer a doação para a prefeitura. Nós como uma entidade federal, e com o Coronel Tadeu, ele pode agilizar verbas para a gente poder fazer desse aeroporto um modelo. Não vai pousar jato, a gente sabe que não vai pousar jato, não vai pousar Boeing, não vai pousar Jumbo, que também Jumbo não existe mais. Mas a gente pode fazer uma coisa diferenciada. O que eu quero dizer para você, eu sei que eu excedi meus 2 minutos, mas, por favor, toda cidade importante tem um aeroclube competente. E nós temos essa competência, temos como mostrar essa competência. Nós temos hoje o nosso corpo diretor mais atuante do que nunca, só que nós não temos lugar para trabalhar. Nossos aviões tivemos que alocar. Um está em Fernandópolis e 2 estão em Minas Gerais, estão voando por lá. Podia estar em Atibaia, formando pilotos, ocupando a oficina do Noboro, usando a gasolina do Udo, não é verdade? Trazendo os pilotos, vêm para cá, eles têm que se formar aqui. Vocês podem acreditar que isso aí é uma realidade, que o aeroporto, com o aeroclube, toda a estrutura que precisa para ter um avião voando, traz recursos para a cidade, sim, traz taxas para a prefeitura, traz recurso para a prefeitura em primeiro lugar. Então, finalizando, se alguém quiser depois dessa reunião me chamar para a gente compor uma situação, para propor para o Luiz Fernando, para o Júlio, para o próprio André, ou por que não para o Saulo, porque eu tenho o telefone dele, para mim fica fácil. Mas eu quero obedecer às condições que nos foram impostas. A gente entra com um pedido mediante a solicitação da lei, atendendo o que eles querem, e a gente põe esse aeroporto em condições de uso com segurança. Com segurança, asfaltamento, arruamento, balizamento, rádio. Nós não temos nada disso. A gente voa aqui, a gente chama de raiz. Nós somos piloto raiz. O Noboro sabe disso, o Noboro é piloto, o Udo também. Então, vamos deixar, não vai ser Nutella, né? Mas vamos fazer a coisa virar raiz para uma coisa mais de segurança. Inclusive, só para finalizar, no nosso corpo diretor nós temos 2 fiscais da ANAC que fazem parte do CENIPA. Para nós é uma situação privilegiada, só que nós estamos engessados, estamos sem voar. Então nós somos uma joia que está jogada no fundo do rio Tietê. Não adianta nada. Muito obrigado. Meu nome é Islon Toledo, eu sou o novo presidente do Aeroclube de Atibaia. Obrigado, senhores. Agradeço, doutor Islon, pelas palavras.
vai responder, André? Você vai fazer alguma consideração em relação à fala dele? Não, mas antes de passar a palavra para o próximo, gostaria de passar a palavra Só para fazer as considerações. para fazer as considerações em relação à fala dele. Lisbon, a gente acho que as suas colocações do ponto de vista da viabilidade, do funcionamento do aeroporto, elas não são limitadas por esse projeto de lei, muito pelo contrário. A nossa intenção com essa legislação é que consigamos alcançar interessados no mercado da aviação a ocupar os nossos hangares ou as áreas que temos planejadas e disponível para hangar no aeroporto, que são conhecidas lá, são praticamente, a gente está chamando de lote aqui, né, dentro da administração, na nossa tratativa. São 12 lotes, são 12 hangares, considerando que alguns, a destinação não é para hangaragem, e nem vai estar disponível para licitação. Por exemplo, tem um convênio com a Polícia Rodoviária Federal que vai se instalar lá. Então esse é um hangar que já não estará, ele faz parte desses 12, mas não estará disponível e não será licitado por razões óbvias, porque ele está sendo ocupado através de um convênio. Que tenha um outro hangar ou um outro espaço que vai abrigar o aeroclube, para o aeroclube ter a atividade de aeroclube, não tem conflito nenhum com a legislação que está sendo colocada. Isso pode ser construído, obviamente, a qualquer tempo, né? Essa tratativa e a viabilidade disso pode ser tratado disso a qualquer tempo. O que a gente não pode é manter o aeroporto como um todo vazio, né? A gente precisa da vida e da vida da aviação lá, e é o mercado privado que faz isso no final, né? Não é a prefeitura que tem capacitação para nem administrar garagem de avião, né? Tampouco encher aquele aeroporto de aviões e administrar a aviação civil aqui em Atibaia. Júlio, já respondeu? Mais alguém? Tem mais alguém da população interessado em fazer pergunta? Então eu passo a palavra ao vereador Michel. Boa noite, cumprimento... Alô? Alô? Tá ouvindo? Tá bem? Cumprimento nosso presidente desta audiência pública, o vereador Júlio, cumprimento o senhor prefeito Saulo Pedroso, Luiz Fernando Pugliese, secretário de governo, meus colegas vereadores Ademilson Militão, José Machado, André Elesbão, todos presentes aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pela internet também, uma boa noite. Acho que é importante a iniciativa por parte da prefeitura, a gente precisa realmente dar uma solução a esse problema, né, de uma certa forma que a gente enfrenta com o aeroporto. Acho que a iniciativa, tomar uma decisão para tentar resolver é importante, mas eu tenho algumas dúvidas que eu queria esclarecimento aí por parte da prefeitura, se fosse possível. Porque na legislação e nem na justificativa eu consegui ter essa resposta. Primeira questão é o seguinte: concessão de direito real de uso é uma concessão que pode ser feita tanto de forma gratuita quanto de forma onerosa. Eu queria saber qual que vai ser a modalidade escolhida pela prefeitura. Se isso vai ser gratuito, se vai ser oneroso, qual vai ser a contrapartida exigida, qual que é o valor, de que forma, qual que vai ser a contrapartida que a prefeitura pretende estabelecer aí na concessão. Feita a concessão, qual que será o prazo para a empresa vencedora fazer investimento? Com essa pergunta também eu queria saber se a prefeitura estima qual que é o valor de investimento necessário para trazer, para que o aeroporto seja funcional, né, tenha qualidade. Obviamente deve ter empresas interessadas, até por isso que a prefeitura coloca o projeto de lei à discussão. Eu gostaria de saber se a prefeitura já conversou com essas empresas,
quais foram, em quantas empresas existem, né, dentro do diálogo aí que a prefeitura pode ter aberto aí com o setor privado. E gostaria de saber também quanto que a prefeitura gasta hoje com o aeroporto. Se a prefeitura tem essa estimativa de qual que é o valor que gasta, qual que é a despesa que a gente tem hoje com o aeroporto. Se tiver dúvida aí, eu pergunto de novo. Tá certo? Agradeço. Obrigado. Bom, vereador Michel, se eu esquecer de alguma aí, você me ajuda. Primeiro que, provavelmente, acho que gratuita, né, ou não onerosa, nós não teremos concessões. Por mais barata que seja a contrapartida, ou por menor que seja a contrapartida, nós não teremos concessões, exceto, obviamente, por exemplo, o convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que está estabelecido e em fase de implantação. Mas cada lote deve ter uma avaliação específica, tendo em vista a situação que está esse lote. Então, temos hangares lá que parece hangar, mas não necessariamente é hangar, tá? Com o telhado quase caindo, tem problemas de estrutura, então tem um nível de investimento para ser feito. Tem outros lotes que estão mapeados, que é terreno, tá lá, precisa ser aterrado, precisa ser nivelado o terreno, precisa ser edificado o hangar. Então, para cada lote terá uma condição. E, obviamente, que baseado nessa condição, terá o prazo para a implantação. Então, um lote que é um terreno, vamos imaginar, isso não está exatamente estabelecido ainda, mas em até 2 anos tem que estar operacional. Um lote que é um hangar que está quase operacional, precisa de pequenos reparos e pequenas modificações de instalação, terá 1 ano, terá 6 meses, terá funcionamento imediato. Então, depende do lote, depende do formato que está lá hoje, da situação que está de fato hoje, é que a gente vai estabelecer valor para concessão e prazo para início de operação. Mas a gente tem convicção que o aeroporto, durante o ano de 2020, passa a ter uma vida aeronáutica muito diferente do que tem hoje, que é bem baixa ou nenhuma. Na verdade, o objetivo da prefeitura, por todos os trabalhos que a gente fez internos e pelas licitações que foram feitas ou pelas tentativas de licitação, né, para entender uma modelagem de negócio para lá, a nossa preocupação não é nem o nível ou o volume de recurso que vai se arrecadar com essas concessões. Obviamente que a gente está olhando para isso, para um máximo de valor possível, para isso ser revertido em investimento para o próprio aeroporto. Melhoria da pista, melhoria, prioridade 0 lá, é o investimento no perímetro, no fechamento do perímetro, mas o nosso objetivo não está sendo buscar altos valores ou valores expressivos, que isso pode inviabilizar a concessão da hangaragem, porque a hangaragem, a concessão onerosa, ela tem uma base, tem um plano de negócio. Então, se a gente buscar capturar o maior valor possível com a concessão, de repente a gente continua com o aeroporto do jeito que ele está. E se a gente conseguir equilibrar um valor razoável para que o concessionário também não seja um aventureiro e não cumpra com as suas obrigações da concessão, e a gente então capture um volume menor de recursos para investir no fechamento do perímetro, em alguns investimentos necessários para o aeroporto, mas que a gente consegue dar vida e funcionamento para o aeroporto. Em resumo, nós não estamos interessados em que valor nós vamos conseguir, mas sim em fazer o aeroporto se viabilizar e ter atividade, e não ser a prefeitura que está lá administrando o dia a dia do aeroporto. A prefeitura arrecada com preço público lá hoje, salvo me engano, 19, eu ia dizer 200 mil por ano, é aproximadamente isso, entre 180 e 250 mil é o que arrecada por ano. A criação do fundo, inclusive, é para que esse volume de recurso
mesmo pequeno, perto do que o aeroporto precisa, seja canalizado e carimbado para o aeroporto, né? Porque o aeroporto é que gera esse preço público lá, essa arrecadação, para que isso pelo menos fique lá. E o objetivo é de que toda a concessão, todo o preço de valor de concessão seja também canalizado para que seja revertido o investimento para o aeroporto. Faltou empresas interessadas, isso. Bom, o Aeroclube a gente trata como empresa interessada, a APAPA, que é uma associação de proprietários, acho que é esse exatamente o nome, Associação de Proprietários Praticantes aí do Aerodesporto de Atibaia, é uma empresa interessada. Outras várias, não vou nominar aqui, mas pelo menos umas 5 ou 6 procuram a prefeitura, ou já procuraram a prefeitura, e têm interesse em angaragem em Atibaia. Vieram sempre provocadas pelo movimento da tentativa da licitação, né, da concessão do aeroporto como um todo, e aí quando se deparava, o objetivo é esse, para isso a gente não tem interesse, nós não somos operadores de aeroporto e tal, mas para operar um hangar, para fazer uma hangaragem de asa rígida ou helicóptero em Atibaia, interessa. Então a gente imagina que tem empresas interessadas, tanto para o segmento mais comercial de negócio, como para o segmento mais esportivo. Todo tipo de empresa nos procura e tem interesse em hangarar avião aí. São planejados 13 lotes, 12 são hangares e um é o lote que a gente chama de lote de abastecimento. Mas desses 12, né, fora o abastecimento, se eu não me engano, o hangar que está ficando para a Polícia Rodoviária, ele ocupa 2, porque a gente dividiu, porque era um hangar muito grande. Então a ideia é que se não viabilizasse a operação com a polícia, aquele hangar seria ocupado por dois concessionários diferentes por conta do tamanho do hangar. Então de 12 tira 2, 10 lotes, considerando que tem lote que não será para hangaragem. Por exemplo, o lote que tem uma paineira, acho que é uma paineira, se eu não me engano, bem grande que tem lá, onde já funcionou antigamente uma atividade de bar e restaurante, é que a gente faça a concessão para atividade de bar e restaurante, porque lá não é pequeno, e para também fomentar o convívio, a atividade, né, da cidade no sítio aeroportuário. Então, atividade de hangaragem, atividade de bar, restaurante. Então, os lotes podem ter destinação diferente nessa concessão. É isso. Mais alguém? Vereador Lemes Militão. Boa noite, vereadores, prefeito, a todos. Então, é referente só à questão também que vai ser aberto para a pessoa física, né, além de jurídica. Como que vai ser o procedimento dessa questão? A pessoa física, ela também vai ter que estar abrindo uma empresa para regularização nesse sentido, ou como que vai ser o formato para essa questão? Na verdade, quando do processo licitatório, a participação pode ser feita por pessoas interessadas, pessoas físicas, ou diretamente por empresas já constituídas com CNPJ. Depois é o dia a dia da empresa, ele vai licenciar uma empresa, mas ele não obrigatoriamente tem que ter a empresa para participar do processo licitatório. Sim, depende da atividade também, né? Aí a gente vai, caso a caso, fazer o licenciamento, mas aí é uma coisa mais da empresa que vai se instalar lá do que da licitação propriamente dita. Não. Pode participar como... Não, depende do que ele vai ter de atividade. Se ele for usar só para ele online, não precisa de empresa. Por exemplo, um interessado que quer um hangar, porque ele... Não, ele tem uma atividade econômica daí, né? Atividade econômica precisa ter CNPJ, ele quiser guardar o avião dele. Mais alguém? Bom, sim. Não tendo mais ninguém interessado, eu vou passar a palavra então para o prefeito Saulo para fazer as suas considerações. Ei.
Agradecer aí o convite do vereador Júlio Mendes, presidindo essa audiência pública, cumprimentar o vereador Militão, o vereador Michel, o vereador Zé Machado, uma saudação especial que é o Luiz, nosso secretário de governo, o André representando a nossa equipe, né, as pessoas que participam aqui da audiência. Só fazer algumas considerações, porque esse tema é um tema que gera às vezes muito desconforto, né, no trato dele dentro da administração pública, na relação com a cidade, na relação com as pessoas que já conhecem o aeroporto, que atuam lá, que já atuaram, que têm interesse de atuar. Então é importante mastigar nesse debate algumas coisas que já aconteceram como tentativa, né? Não sei se o Luiz, eu cheguei um pouco atrasado, peço até desculpas, presidente, mas não sei se o Luiz disse, a gente vem tentando aí desde 2013, por diversas alternativas, viabilizar uma solução para o aeroporto da cidade. Isso é a grande realidade, né? Nós publicamos, acho que por 1 ou 2 vezes a PMI, por 3 vezes uma PMI, né? Provocando a iniciativa privada a fazer um estudo de viabilidade e trazer para a administração uma solução para o aeroporto como um todo, não só de investimento, mas de operação, de gestão, né? Uma solução tanto econômica quanto de investimento, né? E de gestão do aeroporto, também para desonerar o poder público. Eu entendo que algumas atividades, algumas obrigações não deveriam ou não são obrigações que deveriam ficar sob a responsabilidade do poder público. A prefeitura tem tantos problemas na cidade para administrar, em áreas que são estruturais, né, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, não tem que ficar gastando energia, recurso, não tem que ficar gastando orçamento para tentar viabilizar uma atividade que pode ser viabilizada através de recurso da iniciativa privada, deve ser viabilizada através de recurso da iniciativa privada. Mas o nosso caso aqui é um caso de limitação, né? Nós temos aqui uma limitação, uma necessidade de investimento muito grande no aeroporto, para ele se viabilizar como negócio, e por diversas vezes, então, nós não tivemos êxito na participação dessa provocação que a prefeitura fez através da PMI ao mercado e de empresas que pudessem apresentar estudo de viabilidade. E aí a gente foi tentando arrumar um caminho aqui mais caseiro, ou destrinchar a solução do aeroporto em várias etapas, como foi essa que finalmente a gente encontrou aqui, de resolver a questão dos hangares com a concessão, né? O Luiz falou muito bem aí, cada um será dentro de um plano, será vinculado a um plano de negócio, a um valor de outorga, porque aquele que está mais pronto, aquele que está mais, que o nível de investimento vai ser menor para ele ficar apto a ser utilizado, provavelmente ele vai ter um custo de outorga que ele vai ter que pagar para a administração, porque nós precisamos de recurso também para alimentar o fundo e viabilizar depois aquilo que talvez seja o mais importante, que é um processo para encontrar alguém para fazer a gestão do aeroporto. Porque não adianta a gente resolver só o caso da hangaragem, da titularidade do hangar, e o aeroporto continuar, porque aí a gente resolve um problema de titularidade da ocupação de cada hangar, mas fica a gestão ainda sob a responsabilidade de uma instituição que não tem estrutura orçamentária para fazer isso, não tem técnico capacitado para fazer isso, não tem ninguém dentro da administração pública com conhecimento para poder fazer a gestão nesse tipo de equipamento. E aí o nosso próximo passo, então, é buscar uma solução na gestão, na operação do aeroporto, porque alguém precisa ficar aqui falando na linguagem popular com a responsabilidade da chave, abrir, fechar, autorizar a operação lá dentro, os cuidados com a manutenção, que hoje são todos de responsabilidade da prefeitura, e economicamente essa operação ela precisa fechar. A prefeitura não pode ter uma ficha de orçamento aberta, sangrando recurso de pastas estruturais, como eu disse, para viabilizar um negócio como esse. Não é função do poder público, né? Sendo que a iniciativa privada pode muito bem. Agora, a gente vem tentando, por diversas formas, né, caminhos, sem fugir daquilo que
não podemos fugir, que é a questão da legalidade. A questão de encontrar um modelo que não coloque em risco a relação que a prefeitura vai estabelecer a partir da assinatura desse contrato, dessa transferência de obrigação. Então, nós recebemos muitas pessoas nesses últimos anos com várias ideias. Nós recebemos pessoas que tinham recurso para fazer o investimento, mas não eram pessoas que tinham conhecimento para fazer a operação, não tinham qualificação ou conhecimento ou uma empresa a nível de conseguir assumir essa responsabilidade. Queria montar a operação de investimento para ter retorno em tantos anos, mas não conseguiu colocar isso de maneira jurídica em pé. Nós recebemos pessoas que são da área da aviação, que conhecem muito bem a operação da aviação, mas não conhece essa relação com o poder público de organizar a questão da responsabilidade, da titularidade. A gente nunca conseguiu colocar todo mundo dentro de um consórcio ou encontrar uma empresa que pudesse fazer isso para fazer uma concessão da operação toda do aeroporto e passar toda a responsabilidade. Como é fácil de encontrar, às vezes, no mercado, uma empresa que faça isso com rodoviária, uma empresa que faça isso com mercado municipal, com teatros de grandes cidades, onde tem público e tem negócio dentro daquela operação para viabilizar, a ponto de valer a pena o investimento que o cara vai fazer, ou a empresa vai fazer. Então a gente buscou um caminho mais caseiro aqui. Cada licitação depois ela vai ser personalizada de acordo com o inventário, né, de acordo com a questão física do local lá, o que é que tem de estrutura, qual é o plano de negócio que vai estar vinculado a cada uma, e aí a gente precisa desenvolver isso, talvez até com a ajuda da iniciativa privada, porque a gente tem uma certa dificuldade de fazer isso, a não ser a questão só dos investimentos em obra, isso é uma coisa que a gente pode se esforçar para conseguir fazer, e depois o resultado dessa licitação, ela é uma disputa de mercado, que não tem como a prefeitura controlar. Aquele que oferecer dentro de um único plano de negócio, porque não tem como abrir isso, senão fica muito subjetiva a licitação, um valor de retorno, de outorga para a prefeitura maior, é o que vai levar a chave do hangar e ficar responsável, então, pela utilização do equipamento nesses próximos anos, né? Pelo menos no período, o razoável é que a prefeitura faça uma licitação com um prazo limite que está estabelecido na lei, cujo projeto está tramitando aqui e nós estamos pedindo autorização, que são os 25 anos. Mas fica depois esse desafio de resolver a questão da gestão, que a gente ainda não tem uma definição muito clara de como será isso. É importante que todos saibam que, no paralelo, a administração tem buscado, junto à SAC, que é a Secretaria da Aviação Civil, né? É isso, é SAC, né? Nós tivemos em Brasília por duas vezes, por provocação da SAC, né? Existe não vou dizer fofoca aqui, mas não é nada muito oficial, é uma coisa que no meio da aviação todo mundo já deve ter escutado, que é em relação ao fechamento do Campo de Marte, né? Uma posição que agora está muito alinhada com a posição do atual governador, né? Do novo governador de São Paulo. Ele é, como é que pode dizer, favorável a essa situação, e essa situação ela provocou então uma reunião em Brasília, intermediada pelo deputado federal Celso Russomano, que nos procurou, né? Eu nunca tive contato com ele nos procurou, viabilizando essa agenda, para que a gente tivesse oportunidade de ter acesso a um fundo vinculado à SAC, que é um fundo que eles estão priorizando os investimentos eles chamam de aviação regional, né? Nos aeroportos que estão próximos aos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, que serão afetados com essas alterações, como possivelmente o fechamento do Campo de Marte, que é uma coisa que estão falando há muito tempo, mas na prática a gente vê muito pouca coisa acontecer. Mas enfim, acontecendo ou não, a gente tem aqui uma situação que do jeito que está ela não pode ficar, ela precisa de uma solução. A gente gostaria que a solução fosse a solução mais interessante, de chegar um investidor, fazer toda a revitalização, o investimento que o aeroporto precisa,
porque para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da cidade como um todo, é uma ferramenta extremamente importante. Isso ajuda a atrair importantes empresas para a cidade, né? E o fato dele não ser uma prioridade no investimento com recurso público, municipal, ele não deixa de ser um equipamento importante que a gente vai deixar de fazer nos nossos esforços aí para viabilizar. E nós já encaminhamos a Brasília, então, a pedido deles, um projeto de em torno de 30, quantos milhões? 30 e poucos milhões de reais, né? Encaminhamos para o gabinete do senador, do deputado e para a SAC, e agora nós estamos aguardando. Se isso acabar acontecendo, nos ajuda no pós aqui, obra e pós concessão dos hangares, que é buscar alguém para fazer a gestão, porque ele vai fazer a gestão de algo que está pronto, e não tem um nível de investimento alto para fazer, praticamente pega o aeroporto meio que pronto para fazer a gestão, né? Agora, se a gente não conseguir, o desafio é levantar recurso dentro do fundo, com operação, que vai ter dentro do sítio aeroportuário, porque não tem outra coisa para viabilizar recurso para o fundo, a não ser transferência de recursos de Brasília, de São Paulo, que eu acredito que não venha, do governo do estado, ou das operações que vão acontecer lá dentro, seja as operações de voo ou os recursos da outorga dos hangares, que alimentarão o fundo, né? Então, esse tempo aí de chegar a um nível de aeroporto que nós desejamos, ele está vinculado a essa possibilidade da gente trazer recurso de Brasília ou não, porque com a iniciativa privada, a gente tentou por diversas vezes no formato global e não conseguiu, por isso que a gente retalhou agora a concessão por hangar, né, e depois o próximo passo é fazer a busca por uma empresa que faça a gestão do aeroporto. Acho que é essa reflexão aí que a gente gostaria de fazer. André, quer fazer mais alguma consideração? Apesar de não ser esse o rito da reunião, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, está aberto. Tá? Os vereadores também? Então, tá bom. Enfim, sim. Se dirige até a... Hã? É rápido. Não, somente dos hangares. Como eu disse, os investimentos na infraestrutura é um trabalho que a gente está fazendo no paralelo, de buscar recurso para isso, e a gente não conseguiu o ideal do que é uma área comum para todos os concessionários lá, ou viabilizar numa concessão, numa PPP ou numa concessão global do aeroporto, né, ou com recurso público, que é o que eu acabei de dizer. Claro. Acessível, sim. O valor da outorga do hangar, mas a operação dentro pode ter um custo que vai ter que viabilizar o negócio. A questão é
quem é que vai pagar esse investimento? Se esse investimento for feito, a prefeitura não quer ganhar dinheiro com esse negócio. Se esse investimento for feito com recurso público, por exemplo, do governo federal, para nós não faz diferença nenhuma se quem ganhou a licitação da concessão com o hangar na época que era de terra e depois se beneficiou com esse investimento, depois ele terá um custo que será bancado por todo mundo que vai utilizar o aeroporto para manter essa empresa que vai fazer a gestão do aeroporto, né? Porque tem esse próximo passo, que é a gestão, a responsabilidade pela gestão e pelo cuidado, pela manutenção do aeroporto como um todo, o cuidado inclusive das operações de voo. Alguém vai ter que ser responsável por isso, e para fazer isso tem um custo. Se a prefeitura encontrar um investidor para botar o recurso particular, para fazer o investimento na pista, e depois ele querer buscar esse investimento na gestão da operação, provavelmente o custo de operação vai ser de quem utilizar o aeroporto lá dentro. Se a gente conseguir recurso público, o valor da operação, das operações que vão acontecer lá dentro serão menores, mas vai ser com recurso público daí, né? Senão a gente não faz nada, fica do jeito que está sempre, né? Posso fazer um complemento? E aí tem um problema, enquanto não resolve isso, está lá, não tem o recurso para cuidar, para manter, para reformar, para ampliar, largado, ninguém cuida, sujeito a um monte de problema, né? A responsabilidade será sempre da prefeitura, sempre. Não, nós temos convênio. Nós temos um convênio assinado que foi renovado há 2 anos com a SAC. Nós renovamos o nosso convênio. Nosso convênio foi ampliado. A titularidade do terreno é da prefeitura. A titularidade. O dono do imóvel é a prefeitura. O que existe ali é uma autorização para a operação para o aeroporto. Então, a gestão do aeroporto, ela é da prefeitura, que pode ser feita por uma empresa contratada pela prefeitura por diversos formatos, não necessariamente por um servidor público concursado da prefeitura. A responsabilidade sempre será da prefeitura, como o transporte coletivo. É um serviço público que a responsabilidade do serviço é do poder público, é da prefeitura, mas ele é executado por uma empresa através de uma concessão, né? Então, sempre a responsabilidade será da prefeitura. Só que executado por uma empresa que a prefeitura ou contratou por prestação de serviço ou por concessão. Aí o formato a gente vai encontrar depois o melhor que viabiliza, que sai do papel. Tá. Isso. 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 Posso... Será? Bem melhor. Só para fazer um complemento. É o risco do negócio, né? Por outro lado, ele corre o risco de ficar ali, é isso como está. Então é o risco do negócio, não tem jeito de... Hoje, em tese, tudo que está lá é responsabilidade nossa. Tudo que é em comum, tudo que é da porta do hangar para fora, que pode ser utilizado, ou tudo que for feito que beneficia todos, está fora da concessão individual do hangar. Entra dentro dessa responsabilidade de quem vai fazer a operação, que até por enquanto é a prefeitura, né? A gestão do sítio aeroportuário.
Agora, uma coisa para ficar no ar, para a gente refletir. Desculpa a informalidade, presidente. Fica à vontade, prefeito. Senão, Fica à acho que vontade. está registrando aí, né? Sim, sim. Já está registrando Tá só o que eu falo, né? Está registrando. Por isso que eu pedi para o senhor que se dirigisse até a tribuna, porque fica, tudo que for falado aqui hoje Tá gravado. fica registrado, é gravado. Mas só uma coisa para ficar no ar. Depois que concluir essa concessão, as licitações, a gente concluir todas as licitações de cada lote, a gente tem ali um grupo de pessoas interessadas, são as principais interessadas na operação do aeroporto. Pode nascer daí, né, uma empresa, uma associação, um conselho gestor, pode nascer desse grupo de pessoas, né, uma empresa, um CNPJ que vai, talvez no próximo momento, administrar o aeroporto. Porque quem tem mais interesse do que aqueles que estão dentro do aeroporto? Até para não chegar um corpo estranho de fora, colocando regra, né, e estabelecendo lá uma série de regras e requisitos, sei lá, para a utilização, que possa atrapalhar as pessoas que já estão lá. É um risco você participar de uma concessão de um equipamento que está dentro de um espaço que tem outros, né, e que uma terceira pessoa, uma outra empresa vai fazer a gestão daquilo. Você não sabe o que é que o cara pode impor lá em termos de regra, lá, né, no dia a dia. A gente não vai ficar controlando isso. Então pode nascer desse grupo de pessoas, de concessionários, uma empresa interessada em fazer a gestão do aeroporto. Do Estado. Do Estado todo. A Polícia Rodoviária Federal lá, ela vai ocupar um hangar. Eu acredito que isso vai melhorar bem o nível de circulação de pessoas lá, né? Eu acho que isso vai... Não pode mesmo. Imagina, obrigado. Para fazer um complemento aqui, nas colocações que o senhor fez, essa equação nós tentamos fazer dentro da prefeitura, dentro dos levantamentos de lote a lote, se alcançaríamos um valor de outorga das concessões possível para cobrir o investimento da pista. E a gente chegou à conclusão que é o ovo e a galinha. Se a pista estiver asfaltada, a gente consegue outorga maior. Do jeito que está, a outorga é menor. E aí, né, foi o que o prefeito colocou. Então, nós vamos buscar um caminho de viabilizar e ocupar lá. Ah, mas quem ocupar com essa outorga mais barata, porque a pista é dessa forma, vai levar vantagem, porque depois, de repente, a gente ocupa a pista. Nós só não podemos perder de vista o preço público que a hangaragem gera para o município. Então, à medida que o município consiga, seja por financiamento federal, seja por recurso próprio, seja de qualquer forma, investir para a melhora do aeroporto, a tendência é que mais aeronaves ocupem o aeroporto. Se mais aeronaves estiverem ocupando o aeroporto, o preço público que a prefeitura participa disso no seu dia a dia aumenta. Então, essa conta fecha quando o investimento for feito depois da concessão. Então, nesse sentido, existe a nossa preocupação em resguardar, à medida que o aeroporto tiver mais interesse por conta do volume de investimento, também aumenta a arrecadação de preço público. Então,
essa desvantagem se equilibra aí no tempo. Só um minutinho, Júlio. Me fala o nome do senhor, só para ficar registrado em ata, né? José Francisco Palbinotti. Obrigado. Pode falar, Júlio. Boa noite, meu nome é Júlio. Eu moro no Jardim Alvinópolis, ali perto do campo de aviação. O que eu só gostaria de entender é uma coisa. Essa concessão onerosa, esse recurso que vai ser arrecadado pelo fundo, ele pode ser usado, por exemplo, no asfaltamento do aeroporto, no fechamento do aeroporto, é isso que esse fundo é especificamente para isso? Tudo que é investimento dentro do aeroporto. Então, nossa expectativa é que o fechamento a gente consiga fazer com o recurso da concessão. O asfaltamento, né? Não. Do fundo, porque vai para o fundo o recurso e aí o fundo vai ter dinheiro para isso. Obrigado. Até para fazer uma ligação com o plano diretor, existe alguma expectativa em razão dessa concessão mudar as características ali, a necessidade de mudar as características de ocupação? Por exemplo, tem a possibilidade da questão do shopping ali. Com certeza a população vai perguntar isso para a gente. Isso inviabiliza esse tipo de empreendimento ali naquela região de alguma forma ou não? Até porque se isso acontecer, acho que é uma oportunidade de a gente discutir isso dentro do plano diretor e já alinhar isso com a cidade, né? Tá. Como o aeroporto já é um equipamento que está consolidado ali naquela região, o shopping já chegou a ter aprovação no primeiro formato com anuência, inclusive, na época da ANAC, né? Acho que era a ANAC, a agência que regulava isso. Tem um raio ali no entorno do aeroporto que tudo que vai ser aprovado ali de empreendimento de grande impacto precisa dessa anuência hoje seria a SAC, né? Não, acho que é a ANAC ainda, né? Que é a agência que regula. A SAC é a relação institucional com o poder público, né? E a ANAC é a agência reguladora. Então, mas o Alvinópolis ali, onde encosta no aeroporto, ele já tem um zoneamento consolidado. E como a gente não está prevendo, nem no plano diretor, nem na lei de uso e ocupação do solo, nem na atual, né? E nem no novo plano diretor, nenhuma mudança de perfil de ocupação da região, então ele não inviabiliza nada. Continua a regra dos grandes empreendimentos terem que ter anuência, né, solicitar para aprovação na prefeitura ser concluída a aprovação da ANAC, da agência reguladora. Uma coisa que todo mundo pergunta, foi bom esse questionamento, é se o aeroporto ele inviabilizou a construção do shopping. Ele não inviabilizou a construção do shopping porque o shopping chegou a ter o alvará de construção e o empreendedor ele não começou a construção porque não quis. Quando eu conversei com ele disse que o momento econômico era um momento muito difícil, o país estava naquela confusão política de mudança de governo por causa do impeachment, inclusive, né? E aí ele falou, não é momento de fazer investimento, eu vou puxar o freio de mão e não vou dar sequência nesse investimento. Ele nos procurou recentemente, dizendo que tem interesse em retomar a construção de um equipamento lá no formato de open mall, né? Não outlet, não shopping, né? Um formato que o estudo de viabilidade indica que é o mais apropriado aqui para a nossa região, que cabe aqui na nossa região, e provavelmente ele ele já deve conhecer, né, o caminho, que ele já conseguiu da outra vez a autorização da ANAC para viabilizar o empreendimento e provavelmente agora ele vai conseguir. E pelo que eu olhei o projeto, o gabarito de altura é inclusive um pouco menor, então ele não vai ter dificuldade nenhuma de viabilizar esse empreendimento que para a cidade também é interessante. E uma outra coisa é a questão daqueles terrenos que estão encostados no sítio aeroportuário ali, que fazem limite com o alto do Jardim Alvinópolis, porque eles não têm uma restrição geral de ocupação, eles têm uma faixa que o gabarito de segurança do aeroporto inviabiliza uma determinada altura, mas não inviabiliza nenhum tipo na verdade, o zoneamento do bairro ele é mais restritivo a algumas atividades ali do que o próprio gabarito de segurança do aeroporto. Então fica sempre essa dúvida
se aquele terreno, se ali não sai nada por conta do aeroporto. Talvez se inviabilizar o aeroporto um dia, ele fique livre de uma certa limitação de altura, por causa do perfil de segurança, né, do gabarito de segurança do aeroporto, da aproximação do aeroporto e da decolagem. Mas o zoneamento do bairro é um zoneamento que não permite indústria, não permite grandes empreendimentos ali. Então, é possível viabilizar alguma coisa ali, respeitando a restrição do aeroporto, respeitando o zoneamento do bairro. Só que é um terreno que tem uma restrição um pouco maior do que um outro terreno comum dentro do bairro. A gente tentou, nós publicamos inclusive decretos, né, de desapropriações ali, mas para buscar um formato de parceria no sentido de fazer permuta, porque a prefeitura não tem recurso para comprar o terreno, porque tem um valor significativo ali, né, um valor alto. E a gente não conseguiu avançar nesse sentido. O nosso desejo era adquirir o terreno e depois incorporar ele no sítio aeroportuário para viabilizar novos hangares e para a operação do aeroporto ficar mais atraente para a iniciativa privada, né? Mas a gente não conseguiu também, na PMI a gente não alcançou o interessado para fazer isso. Pode ser que retalhado dessa maneira o processo de viabilizar o aeroporto aí, a gente consiga, discutindo com cada proprietário ali, cada terreno, cada matrícula, né? Mas ainda a gente não tem uma sinalização positiva nesse sentido. Enfim, acho que é isso. Mas a pedido de um proprietário, recentemente, acho que nós até revogamos um decreto, a gente não vai fazer a aquisição de maneira forçada, né? E ele tem lá autonomia para viabilizar dentro dos limites que são conhecidos já, dentro do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, o que for possível. Infelizmente, né, ou felizmente para ele, porque a gente não conseguiu chegar numa solução em relação à aquisição da área. E aí eu fiz a revogação do decreto. Então, se viabilizar de maneira administrativa na permuta, ok. Se não viabilizar de maneira administrativa, não tem imposição da prefeitura, a gente libera a área para o proprietário e não vai fazer a aquisição de maneira forçada na esfera judicial. Só um minuto. Se eu tiver mais alguma colocação para fazer, eu peço que venha até a tribuna. Para gravar. Porque tem... mais alguém? Então acho que podemos encerrar então. Só antes, agradecer a presença dos vereadores. Michel Carneiro, José Carlos Machado, Ademilson Militão, secretário de governo Luiz Fernando, do André Lisbão, diretor de comércio, e em especial o prefeito Saulo, pela participação aí, pelas colocações. Obrigado, prefeito. Agradecer à população, né, pela presença, pela participação, e desejar aí uma boa noite a todos. Obrigado, viu?